Olá, começa agora a última edição. Programa da TV já que destaca as principais reportagens da revista que está chegando aos nossos assinantes, às bancas e aos tablets. Comigo no estúdio estão os editores Juliano Guandalini e Silvio Navarro. Esta semana, Veja traz na capa uma boa notícia. Depois da maior recessão da história, há luz no fim do túnel, Juliano? Olha, é uma possível boa notícia ainda, né? Porque, enfim, o que os dados do IBGE divulgados na última semana mostraram é que ficou constatado que o Brasil teve a maior recessão de sua história. Nunca antes na história desse país o Brasil tinha tido uma recessão tão profunda, tão grande e tão extensa. Mesmo nos anos 80, que o Brasil viveu a primeira crise da dívida externa, depois a crise da hiperinflação, mesmo naqueles períodos as recessões não tinham sido tão profundas, né? O Brasil tinha uma queda na economia e depois tinha bem ou mal, tinha uma recuperação. O que aconteceu agora foi muito grave, porque foram quase 3 anos de queda do PIB. Então, o PIB acumulado durante todo esse período é da ordem de 9%. Mas, finalmente, parece que a queda chegou ao fim, né? Começam a surgir alguns sinais de que a produção industrial foi retomada aos poucos, o consumo começa a voltar. Tem algumas boas notícias do tipo no setor agrícola, né, no campo. Deveremos ter nessa próxima safra, será a maior da história, um crescimento de 20% em relação ao anterior. Isso é um fator importante que vai ajudar a dar uma dinâmica nessa retomada, pelo menos no início. A economia mundial não está tão favorável como já teve no passado, antes da crise de 2008, mas também começou a ser um pouco mais assim, a favor das exportações brasileiras. Então, tudo isso faz crer que, a partir de agora, a economia começa a se recuperar, ainda assim, um ritmo muito lento, com desemprego alto, as pessoas ainda estão muito endividadas, as empresas também, então será um processo muito lento, mas, assim, parece que o pior ficou para trás. E, Juliano, o Temer tem enfrentado uma série de críticas aí no governo dele, mas você tem alguma área assim, que ele está acertando, é justamente na área da economia. Eu acho que o Temer, como deu uma entrevista aí na última semana para a revista Economist, ele falou que é o seguinte, ele prefere ser um presidente impopular do que populista. Como ele não tem grande popularidade, eu acho que ele está aproveitando essa falta de popularidade para tomar medidas impopulares. Então, assumiu atitudes corajosas de apresentar a reforma da Previdência, limitar os gastos públicos, promete aí mexer com as leis trabalhistas e, ao mesmo tempo, ele também teve assim, a competência de formar uma equipe muito boa, né? O Henrique Meirelles no comando da Fazenda trouxe credibilidade, que é o que estava faltando, porque ninguém acreditava na equipe anterior, né? O glorioso ministro Guido Mantega criou alguma coisa que ele chamou de nova matriz econômica. A nova matriz econômica era uma sequência de pedaladas nos gastos públicos, era o total descompromisso com a estabilidade de preços, ele alavancou os gastos de uma maneira gigantesca para assegurar a reeleição da presidente Dilma Rousseff na eleição de 2014, né? E o resultado está aí, foi assim, a ruína das finanças públicas e o total assim, descontrole da inflação, o desequilíbrio tanto das contas do governo, e isso se refletiu numa falta de confiança muito grande dos investidores no país. Se os investidores não têm a convicção de que o país vai poder honrar seus compromissos, vai ter uma inflação estável, vai ter uns juros equilibrados no futuro, ninguém investe. Então, o que houve foi uma queda muito acentuada dos investimentos, e isso é outro fator que vai retardar muito a recuperação na economia. Agora, as boas notícias começam a surgir. A inflação divulgada hoje ainda foi a menor, para o mês aí de fevereiro, foi a menor desde 2000. Quer dizer, a inflação caiu bastante, houve uma recuperação assim, da credibilidade na capacidade do Banco Central de controlar os reajustes de preço. Isso também é um mérito do Ilan Goldfein, que é o presidente do Banco Central. E dessa maneira será possível, a partir de agora, diminuir rapidamente as taxas de juros, né? Então, aí as empresas vão ter fôlego para voltar a investir, vão gastar menos com as suas dívidas, as pessoas também poderão refinanciar suas dívidas e voltar a assumir novos crediários, novos financiamentos. Enfim, e a esperança é que esse processo ganhe força e a economia saia desse poço profundo em que ela estava. Então, 2017, a gente pode ser mais otimista.
Podemos ser mais otimistas. Como eu disse, será uma recuperação lenta, porque tem muitas cicatrizes. Até uma entrevista que eu fiz com o ex-presidente do Banco Central, o economista Armínio Fraga, que a gente publica nessa edição, ele comenta que existe um alívio de que o pior foi evitado. O Armínio fala o seguinte: existe a sensação anteriormente de que o país ia explodir em milhares de pedacinhos. Essa sensação passou, mas ficaram cicatrizes profundas, então será um processo muito lento. O que isso quer dizer é o seguinte, é que, por exemplo, o desemprego continuará em alta por um tempo ainda. Por quê? Porque como o crescimento é lento, não será suficiente para gerar as vagas de trabalho necessárias para absorver quem está chegando no mercado de trabalho. Então, o desemprego continuará em alta por um tempo e tal. Mas será assim, haverá uma recuperação. Isso parece que já existe essa convicção. Alguns economistas um pouco mais otimistas, alguns menos. Por exemplo, em 2018, já tem gente projetando um crescimento de 4%. Um pouco porque a base é muito baixa, então a retomada vai se refletir lá na frente num crescimento maior. Mas é o fato, parece que a economia está voltando aos trilhos. Está voltando aos trilhos. Silvio, e o glorioso criador da matriz econômica, da nova matriz econômica, aparece em outra reportagem de Veja dessa semana. Exatamente, Fernanda. Eu vou comentar aqui duas reportagens, uma feita aqui em São Paulo e outra feita pela equipe da sucursal de Brasília. Então, pegando aí o seu gancho do Guido Mantega, a reportagem é intitulada Lula e a conta secreta. Bom, a partir do depoimento de um executivo da Odebrecht, um ex-executivo da Odebrecht, Hilberto Mascarenhas, ele informa que o ex-presidente Lula recebeu 23 milhões de reais do esquema de propina. O Lula seria o amigo, né? Com o codinome nas planilhas da Odebrecht. E aí o Mantega, como você disse, seria o pós-italiano nessas planilhas. Por que pós-italiano? Porque o italiano era o Antônio Palocci, que está preso e que a gente já sabe. E essa reportagem vai contar um pouco também da relação do ex-presidente Lula com o Emílio Odebrecht, o pai do Marcelo, que está preso, uma relação que começou nos anos 80. E, por fim, mostrar ali as palavras do próprio Hilberto Mascarenhas, né, que de 2006 a 2014 o tal do Departamento de Propina teria desembolsado 3,4 bilhões de reais. Talvez na história mundial não exista um escândalo de tamanha cifra, Fernanda. Ainda no mundo político-policial, né? A segunda reportagem, intitulada Separando o Joio do Joio, é uma reportagem feita aqui por São Paulo pelo repórter Renato Onofre. O que acontece? Nessa semana, a segunda turma do Supremo Tribunal Federal autorizou a abertura de um inquérito contra o senador Waldir Raupp, do PMDB de Rondônia. Ele é acusado de ter recebido 500 mil reais para ajudar no esquema do Petrolão. Obviamente que a defesa do Waldir Raupp, como todos os advogados de defesa de políticos enrolados no Petrolão, informa que, olha, tudo foi declarado à Justiça Eleitoral, tudo é caixa 1, né? Tudo foi devidamente informado. Esse mantra que a gente está cansado de escutar e ler, todos os recursos foram devidamente declarados à Justiça Eleitoral. Mas o que acontece? Essa decisão do Supremo... Pela primeira vez, o Caixa 1 ele pode ter sido usado como instrumento de lavagem. Esse é o entendimento do Supremo. E, com isso, dada o tamanho da lista de propina, da lista dos envolvidos, que é da Odebrecht, que vai sair aí nos próximos dias, muito provavelmente no começo da semana, ela coloca todo mundo ali no mesmo limbo. Tem também uma reportagem mais leve, né? Agora você que comenta sobre selfie, né? Que é essa mania universal, mas que também pode ter outras utilidades. Também não é minha reportagem, é da repórter Thalissa Monteiro. E a Thalissa entrevistou um futurologista que acerta 85% das previsões, pelo menos acertou até hoje. Esse é bom. Então, pode confiar no palpite dele. O que ele acha? O nome dele é o Ian Pearson.
ele acha que daqui para frente a selfie vai ser usada em outros campos. Então, para você, por exemplo, acessar a sua conta bancária, basta fazer uma selfie e você vai conseguir acessar a sua conta. Na medicina, nos esportes, em várias áreas. Eu não vou contar tudo aqui porque o leitor vai ter que ler a reportagem. Mas ele está bem otimista aí com o futuro das selfies. Não é só um exercício de vaidade. Então... Podemos terminar então com uma selfie? Eu vou fazer uma selfie. Não, olha lá. Opa. Muito bem. Ótimo. Obrigada então, Silvio, Juliano. Obrigado. E uma boa semana, uma boa leitura e até a semana que vem.